Estamos aí ao vivo para nossa 8ª live de aquecimento, onde o tema de hoje eu vou falar para você como atrair clientes para você vender mais análise comportamental usando as suas redes sociais. Meu nome é Luiz Vicente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de aquecimento. Se você está aqui ao vivo junto com a gente, se você está vendo a gravação, quando a gente fala análise de perfil comportamental, a gente está falando da análise comportamental DISC, que é uma metodologia quase centenária, desde 1928, que um psicólogo chamado William Moulton Marston, ele desenvolveu essa teoria, ele decodificou o nosso comportamento através desses 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E foi usado, inclusive, lá na Primeira Guerra Mundial. Ele também é o criador daquela personagem Mulher Maravilha. Faleceu muito cedo, em 1947, mas ele deixou esse legado, onde até hoje nenhum outro estudioso, nenhum outro psicólogo, nenhum outro cientista no mundo conseguiu comprovar diferente dele sobre o estudo do comportamento humano. Então, essa formação que a gente está aplicando de forma gratuita é uma formação que lá em 2018, lá no começo de 2018, a gente realizava ela de forma paga, ou seja, eu cobrava na época R$ 1.200 por essa formação quando ela era presencial. Depois, em junho de 2018, a gente colocou ela de forma online, onde a gente cobrava lá R$ 797, R$ 997, e desde então a gente vem cobrando esses valores por essa formação. Quando foi ali em 2020, no começo da pandemia, eu vi muitas empresas fazendo formações gratuitas de análise de perfil comportamental DISC, e eu comecei a acompanhar toda essa movimentação. E eu via o quanto as pessoas naquele momento estavam muitas vezes sem saber o que ia acontecer no futuro do nosso país, no mundo todo, porque estava aquela pandemia, estava o auge daquela pandemia ali. E quando foi ali no mês de julho ali de 2020, eu ficava me perguntando, meu Deus, por que essa ferramenta ela não está acessível para todos os profissionais da área de desenvolvimento humano? Seja você um psicólogo, seja você um terapeuta, seja você um psicanalista, seja você um coach, seja você que trabalha na área de RH, de gestão de pessoas. Naquele momento tinha mais de 11 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Muitas empresas teve que fechar suas portas, teve que mandar colaboradores para casa, muitos trabalhar home office e não sabia se ia voltar. E eu sabia o quanto essa metodologia poderia ser acessível para essas pessoas. Da mesma forma que muitos profissionais da área da psicologia, da área da terapia, de coaching, estavam tendo também demandas de clientes que estavam sem saber o que iam fazer na vida deles quando terminasse aquela pandemia ali. Até porque naquele momento a gente não sabia quanto tempo ia passar essa pandemia. Mas também tinha pessoas que estavam lá perdendo entes queridos, que estavam tendo depressão, estavam tendo conflitos dentro delas mesmas, sem saber o que ia acontecer na vida delas. Às vezes casamentos, relacionamentos de profissionais. A gente via muita gente famosa, inclusive eu lembro que até Ivete Sangalo foi pra mídia falar que não aguentava mais o esposo dela com apenas 3 meses de pandemia, porque ela estava acostumada, estava sempre viajando, e agora estava ela, o marido e o filho dentro de casa 24 horas, e ela não estava mais aguentando ver o marido. Então, naquela época também no Brasil, o índice de separação estava muito grande. E eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que uma ferramenta tão grandiosa como essa, ela não é acessível para muitas pessoas? E eu até entendo o psicólogo, ele não ter conhecimento sobre análise de perfil comportamental DISC. Eu até entendo isso, porque a ferramenta de análise DISC não é uma ferramenta da psicologia. Ela não é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Conselho Regional de Psicologia. Então não é uma ferramenta que ela é dada numa faculdade. O profissional que é da psicologia, ele só conhece essa ferramenta pós-faculdade, seja numa pós-graduação, seja num curso paralelo, num curso de extensão que ele faça, seja em algum curso livre que ele faça, que ele conheça esse método. Eu também entendo que muitos profissionais da área de gestão de pessoas, da área de RH, de forma muito pincelada, eles veem sobre esse material na faculdade, na pós-graduação, seja no tecnólogo lá o que eles fazem. Mas eu sei também que muitos coaches que utilizam também essa ferramenta de análise comportamental, eles têm um conhecimento muito raso sobre a ferramenta, porque muitas escolas não têm um método próprio. Esse sistema que a gente está disponibilizando para vocês, da formação gratuita, é nosso, não é de terceiros, eu não uso de outras empresas, é um que a gente mesmo desenvolveu. E foi justamente pensando nisso que eu pensei, eu estou inconformado em ter uma ferramenta como essa e saber que esses profissionais do desenvolvimento humano não têm acesso a uma ferramenta que possa ajudá-los, para que eles possam ajudar os seus clientes. Foi aí que a gente lançou pela primeira vez essa formação 100% gratuita, que é essa formação que você está tendo acesso durante a nossa formação, do dia 27 até o dia 3 de julho. Porque muita gente pergunta, caramba, mas por que esse cara tá chegando aqui, tá dando essa formação gratuita se ele cobrava por ela? Porque eu acredito que quando a gente realmente faz uma corrente do bem, eu estou conseguindo levar essa minha missão para muito mais pessoas.
e eu sei o quanto eu já tive de resultados com essa metodologia, e eu sei que se esses profissionais pegarem essa ferramenta e eles começarem a utilizarem dentro dos seus serviços, eles vão ter muito mais resultados. Então essas lives de aquecimento que eu venho realizando antes da nossa formação é justamente para mostrar um pouquinho sobre o que é a nossa metodologia, o que é esse método, quais são as oportunidades que você pode aproveitar desse método para você usar no seu trabalho, quais são os obstáculos que podem surgir, que podem te impedir, te atrapalhar de você ter resultados. Então o foco dessas lives de aquecimento é justamente isso, te mostrar, te alinhar de tudo que você vai ter ao longo dessa sua jornada com essa metodologia do dia 27 até o dia 3 de julho. Mas, deixando de conversa, indo direto ao ponto, Luiz, qual é o tema dessa sua live de aquecimento de hoje? Vou passar com você aqui em torno de 20, 30 minutinhos aqui, onde eu vou te mostrar como você consegue atrair clientes de análise comportamental usando as suas redes sociais. Muita gente fala assim, Luiz, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de gravar vídeos, eu tenho vergonha de... não sei o que é que eu falo, não sei se eu posso misturar as minhas coisas pessoais com minhas coisas profissionais, eu não sei se eu tenho que criar uma conta nova, eu só aproveito minhas redes sociais antigas. Ou seja, a ideia de hoje dessa nossa live de aquecimento é te mostrar exatamente as estratégias que eu uso, que eu ensino para os meus alunos que têm a formação mais avançada comigo. Por que, Luiz, a formação mais avançada? Porque eu tenho a formação gratuita, que é essa formação que eu estou disponibilizando, que é a formação 12.0, formação em análise comportamental 12.0, mas eu tenho um nível mais avançado, que é o nível 2, que é a nossa formação DISC Advanced, onde nessa formação são mais de 120 videoaulas, mais de 50 horas de formação, onde eu ensino estratégias mais aprofundadas sobre a metodologia para os nossos alunos, e lá eu ensino, inclusive, essa estratégia que eu vou ensinar aqui para você. Primeira coisa, antes de eu te falar o que você precisa fazer para você atrair clientes, para você usar suas redes sociais como uma forma de também ter vendas e ao mesmo tempo você poder usar elas para você aumentar o seu nível também de vendas para o seu trabalho, ao mesmo tempo também preciso te falar o que você não deve fazer. Exemplo, muita gente acha que precisa criar um novo Instagram, ou um novo canal do YouTube se já tem um, ou uma nova fanpage para você poder falar do seu trabalho. E eu sempre digo o seguinte, olha só, você só cria um novo perfil para você divulgar o seu trabalho se você pretende pegar essa sua marca no futuro e você vender. Exemplo, eu, Luiz Vicente, o nome da minha empresa é LV Coach. O nome da ferramenta que eu utilizo é Análise DISC. Dentro da Análise DISC, eu aplico a minha formação em análise comportamental. E eu tenho um sistema de análise comportamental. Só que nas minhas redes sociais, eu uso o nome Luiz Vicente. Por quê? É muito mais fácil as pessoas falar com você do que falar com sua empresa. Porque às vezes quando você bota o nome da empresa e você cria uma rede social, as pessoas que vão ali interagir, elas não sabem se está falando com você ou se está falando com algum robô ou com alguém da sua empresa. Ou se é algum algoritmo que está ali respondendo para ela. Se é algum sistema, algum software. Então eu digo sempre o seguinte, se você não pretende vender a sua empresa, vender o seu serviço no futuro, então você deixa o nome das suas redes sociais com o seu nome, porque as pessoas vão olhar para o seu nome e vai identificar você. Antigamente, lá em 2015, 2016, quando eu trabalhava muito forte na área de coaching, eu colocava no meu Instagram, Coach Luiz Vicente, para referenciar o meu trabalho de coaching e meu nome. Colocava Coach Luiz Vicente. Com o passar do tempo, eu via que muitas pessoas estavam sempre procurando o meu trabalho como coach, mas eu estava muito mais focado ali em 2019, 2020, com a análise DISC. Então o que foi que eu fiz? Tirei o nome coach e eu coloquei eu, Luiz Vicente. Mas eu nunca criei uma rede social com o nome LV Coaching, que é o nome da minha empresa. Por quê? Porque quando as pessoas iam falar comigo, elas não sabiam se estavam falando com a LV Coaching ou se estavam falando com o Luiz Vicente. Mas quando eu coloco Luiz Vicente, as pessoas naturalmente elas geram mais engajamento comigo. Então se você parar para pensar, os grandes players do mercado da área do desenvolvimento humano, eles usam o próprio nome deles para poder usar nas redes sociais para gerar mais engajamento com a audiência deles. E aí eu pergunto para você que está aqui vendo aqui ao vivo, até mesmo você que depois vai estar vendo aqui a gravação, faz sentido isso para você? Faz sentido para você essa informação? Se você olhar grandes players do mercado, que você admira, que você acompanha, que você segue, que geram conteúdo nas redes sociais, essas pessoas geralmente elas usam o nome delas para poder ter mais contato com a audiência.
Isso é uma forma que você usa para você gerar mais engajamento e você fazer mais vendas para as pessoas. Esse é um dos pontos que vai te ajudar a você ter mais clientes com a análise comportamental. Exemplo, eu trabalho com um psicólogo clínico, com clientes que está em busca de fazer uma transição de carreira. Meus clientes são profissionais que estão em busca de transição de carreira e que estão buscando um processo com um psicólogo, um exemplo. Então, eu não preciso criar um nome da minha empresa para poder gerar lá no meu Instagram essa informação e eu gerar conteúdo por lá. Eu posso usar o meu próprio nome ou algum nome que eu acredito que vai referenciar aquilo que eu faço. Então, eu particularmente, eu coloco o nome lá, eu, Luiz Vicente. E as pessoas naturalmente, por me acompanharem, por seguir os meus conteúdos, elas vão entender que ali Luiz Vicente é uma rede social pública. Pública em que sentido? É uma figura pública que está ali. Não é o Luiz Vicente em si, mas é a pessoa que eles podem falar e tá falando com a pessoa. Isso vai gerar mais engajamento. Da mesma forma que você tem que ter muito cuidado com o que você vai postar também nas suas redes sociais. Tudo bem, você gosta de tomar sua cervejinha, gosta de fazer suas curtições? Tenta verificar se o teu público, o público que você atende, se aquele formato do que você faz, se faz sentido para esse público. Se gerar conexão com esse público, ok. Se aquilo que você está gerando ali dentro das suas redes sociais, no lado pessoal, de alguma forma pode atrapalhar o teu lado profissional, divide isso, para que você não perca vendas, porque muitas vezes você não pode chegar lá, exemplo, eu, Luiz Vicente, lá em 2015, 2016, eu trabalhava dando formação em coaching presencial. Uma pessoa me pagava lá R$5.500 por uma formação de 8 dias, onde eu estava lá dentro de um evento, dentro de um hotel, dando durante 8 dias uma formação em coaching, onde a pessoa me pagava lá R$5.500. Então, naquele momento, eu estava lá de blazer, eu estava lá de gravata, eu estava lá todo engomadinho. Se eu for pegar aqui fotos minhas aqui, sei lá, vou pegar aqui uma foto aqui mais antiga minha, ó, eu tô aqui, ó, com blazer e tal, paletó, gravata, todo engomadinho. Mas naquela época, o meu público me cobrava isso, pelo valor do meu trabalho e automaticamente, porque naquela época ali, eu atendia muitos executivos, donos de empresas, gestores, líderes, e eles tinham um nível alto de pagamento dentro do meu trabalho. Então, eu sempre aparecia nas redes sociais vestido dessa forma. Por quê? Concentrava as informações do quanto ele me pagava, do que eu gerava para ele de resultado e minhas redes sociais. Com o passar do tempo, quando eu comecei a trabalhar mais na área de desenvolvimento humano, que começou a chegar outro público, que eram mais profissionais liberais, profissionais da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, professores, coaches, consultores, começaram a chegar nas minhas redes sociais e eu comecei a falar para eles, quando eu estava lá de blazer, de paletó, de gravata, por incrível que pareça, eu afastava essas pessoas, porque elas olhavam para mim assim e falavam assim, caramba, eu não vou chegar no nível que esse cara já tá no nível mais avançado. Às vezes eu ia dar aula na faculdade, na pós-graduação, eu chegava lá também todo engomadinho, de blazer, todo engomadinho lá para dar aula. Então, eu não podia chegar nas minhas redes sociais e simplesmente gerar, tá lá, tomando cerveja, tomando uma caninha no final de semana, sei lá, tomando uísque. Eu teria que sair dividindo as coisas. Então, você tem que fazer a mesma coisa quando você estiver gerando conteúdo nas suas redes sociais. Esse é um ponto que você tem que ter cuidado. Falar a linguagem do seu público-alvo, para você não dividir as coisas, para você saber dividir as coisas. Só que antes de você fazer isso, você precisa saber quem é o seu público-alvo, para quem você quer vender. Tô vendo aqui algumas pessoas aqui chegando, tô vendo aqui o Kleber, tô vendo aqui Heloísa, Diogo, Elton, tem uma galera chegando por aqui, Paula. Quando a gente define o nosso público-alvo, a gente começa a falar a linguagem do nosso público-alvo. Exemplo, se eu trabalho com profissionais que são psicólogos, são terapeutas, são psicanalistas, são coaches, são gestores de RH, trabalham na área de recursos humanos, trabalham na área de gestão de pessoas. Se eu trabalho com esse público, eu preciso gerar conteúdo das minhas redes sociais que está dando um conteúdo para essas pessoas que esteja tratando uma dor ou uma transformação sobre esse público. Eu falei um pouco sobre isso na aula de ontem. Se você assistiu a minha live de aquecimento ontem, finalzinho da tarde, tá no meu canal do Instagram.
Para quem tá aqui no YouTube, para quem tá aqui na nossa fanpage, não tá disponível aqui. Tá no meu Instagram, Luiz Vicente, tá lá, eu fiz um Tá Noite falando sobre esse tema. Então olha só, para você poder, primeiro ponto, definir o seu público-alvo é quem é que você quer atender, qual é a área que você quer atender. No meu caso, os meus maiores clientes que adquirem a minha formação, que compram o meu curso, são profissionais da área de desenvolvimento humano, sejam eles coaches, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, são pessoas que buscam essa área de desenvolvimento humano e querem uma ferramenta para auxiliá-los a aumentar o seu nível de atendimento com seus clientes. Geralmente são essas pessoas, em sua grande maioria, que compram essa formação. Ou pessoas que gostam dessa área do desenvolvimento humano, identificam como um potencial de ganhos para elas, para somar com o que elas já fazem, e elas buscam o meu trabalho. Sabendo disso, eu tenho uma definição de um público. Esse é meu público maior. Não quer dizer que eu não venda curso para outras pessoas. Eu tenho alunos que são professores, eu tenho alunos que são donos de empresas, eu tenho alunos que trabalham na área financeira, eu tenho alunos que trabalham com ações, eu tenho alunos que são nutricionistas, eu tenho alunos que são professores e de diversas outras, eu tenho alunos que são pastores de diversas áreas. Mas a grande maioria das pessoas que me compram são profissionais da desenvolvimento humano que trabalham com psicologia, terapia, psicanálise, coach, consultoria, que tem interesse nessa área. Dito isso, eu sei que a maioria do meu público é esse público-alvo. Sabendo disso, eu preciso gerar conteúdo para essas pessoas, para quando eles chegarem nas minhas redes sociais, eu estou dando algum conteúdo que de alguma forma esse conteúdo está tratando ou gerando uma solução para alguma dor que eles estão sentindo. Ou eu estou falando sobre alguma transformação que pode potencializar o trabalho deles. Então, se você chega aqui nas minhas redes sociais, você é meu público-alvo, e você chega lá e tem lá um vídeo dizendo assim, como aumentar o seu leque de clientes na sua área de atuação. 2 formas de você não perder mais clientes. Como aumentar o seu nível de atendimento no seu processo de coaching. Como você melhorar o seu atendimento na sua clínica. De que forma você identifica quando o seu cliente ele está sendo disperso na sua sessão. Ou seja, eu estou gerando um conteúdo que está tratando uma solução ou uma dor do que meu público-alvo está buscando. Então ele tende a olhar o conteúdo, a ver o conteúdo, assistir o conteúdo ou ler aquele conteúdo que eu estou gerando. Faz sentido isso para vocês? Se vocês pararem para pensar, quando vocês param numa rede social de algum cliente, de alguma pessoa para olhar, 2 coisas que você está buscando na rede social. Geralmente as pessoas estão o tempo todo no telefone. As pessoas estão sempre olhando o telefone e passando as informações ali. Tá ali olhando. O que elas estão buscando ali? Informação ou entretenimento. Tá? Ou vendo um videozinho e tá sorrindo, ou vendo uma resenha ali do outro lado, ou tá buscando alguma informação. Agora, se ela chega e tá lá vendo uma informação, ou vendo um entretenimento, e aparece você querendo vender algo para elas, o que elas vão fazer? Passa pro próximo. Tá lá olhando uma coisa ali outra, aí tem você querendo fazer venda, o que ela faz? Passa pro próximo. Agora, se você tá olhando a sua rede social e de repente tem lá um conteúdo que chegou para você e esse conteúdo está falando sobre alguma solução de algo que você está buscando, opa, isso vai ligar o teu alerta, porque isso é uma informação que é relevante para você. Aí o que é que você faz? Você tende a clicar para ver essa informação. Seja um carrossel, seja um texto, seja um vídeo, seja o que for. Ou seja, como o Elton falou ali, a definição de nicho é super, hiper, mega importante para qualquer profissional que busca se diferenciar no mercado de trabalho. Se você quer ser o número 1 no mercado que você atua, você precisa definir o nicho de mercado. Se você não define um nicho, se você não define um público-alvo, você tende a ser um profissional que eu chamo de profissional pato. Como assim, Luiz, pato? Porque é aquele profissional que ele fica tentando fazer de tudo um pouquinho e ele não consegue atender ninguém, não consegue ajudar ninguém. Então, quando você não sabe quem você quer atender, quando você não tem um público definido, você não consegue ter precisão naquilo que você faz. Você não consegue focar naquilo que você faz. E você termina falando coisas que não vai agregar para as pessoas que estão lá ouvindo. Ou vai ajudar 1 e para 10 não vai. A galera vai chegar, a galera vai embora. Da mesma forma, quando você define um público para você atender, quando você define um nicho para você atender,
Quando acontece isso, naturalmente, as pessoas que te acompanham, que te seguem, que não é esse público que você tá atendendo, elas vão embora. E tá tudo bem, não tem nenhum problema em relação a isso. Exemplo, lá em 2019, no começo de 2019, eu tava muito forte na área de coaching, dando muitas formações, muito conteúdo, muito workshop, tava muito pegado. Então eu tava fazendo 2 vídeos por dia. Se você olhar aqui o meu YouTube, se você olhar aqui o meu Instagram, lá de 2019, se você for buscar lá atrás, você vê que todos os dias eu postava 2 vídeos por dia, todo santo dia, de domingo a domingo. Aí teve um amigo meu, que ele fez formação comigo na época, ele falou assim: Luiz, cara, tô achando massa o material que tu tá todo dia postando conteúdo e tal, mas eu acho que tá cansando, tá sendo muita informação. E aí cara, tu não acha que tá colocando material demais, não? Aí eu falei pra ele: olha, pra você que já conhece, pra você que já domina, pra você que não faz sentido o trabalho que eu tô fazendo porque você já me comprou, você já foi meu aluno, realmente não faz sentido. Mas para as pessoas que estão em busca de informação, que estão começando agora no mercado, que estão em busca de uma metodologia como essa, eu queria todo dia ter lá um lugar para eu ir lá e eu pesquisar de forma gratuita e ter conteúdo. Então, se você de alguma forma está se sentindo incomodado, sai da minha rede social, deixa de me seguir e tu não vai mais receber. Ou seja, tem momentos que você vai ter que saber demitir também pessoas que não é teu cliente. De que adianta tu dizer lá: Luiz, eu tenho lá 100 pessoas no meu Instagram, mas quando tu vai olhar, 20 é teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu primo, teu colega ali que não vai te comprar. Tá ali só para fazer volume. Tem lá 5 curtidas, 10 curtidas, 2 comentários, mas na realidade, todas as pessoas que estão ali não é teu público-alvo. Então é melhor que você comece, mesmo que seja do zero, construir um conteúdo que uma audiência possa assistir. Lógico, você não pode depender 100% do algoritmo das redes sociais para poder te dar realmente uma audiência. Por quê? As redes sociais, elas não vão entregar o teu conteúdo de forma orgânica para muitas pessoas. No máximo, ela só entrega para 0,2% da tua audiência. Se tu tem 100 pessoas no teu Instagram, no máximo 2, 3, 4 ou 5 é que vai lá ver teu material e que vai clicar ou vai curtir o teu material. E olha que no máximo 0,2% ou 3 ou 4 ou 5, no máximo 1%, olha que não chega a 1%, eles vão ver o teu material. Por que, Luiz? Porque o Facebook, o Instagram, o YouTube e o LinkedIn, eles ganham quando você paga para eles através de tráfego pago. Não é tráfico não, tá, gente? É tráfego. Ou seja, para as pessoas trafegar na sua rede social. Então, quando você paga para elas, elas mostram teu conteúdo para mais pessoas. Então, eu, Luiz Vicente, já tem mais de 2 anos que exclusivamente, todo santo dia, eu gero um conteúdo de valor nas minhas redes sociais. Todo santo dia. Se você for olhar meu Instagram e for olhar as postagens, todos os dias eu gero um conteúdo novo lá. Todos os dias. E esse conteúdo sempre ele está tratando uma dor ou uma transformação que o meu cliente está buscando. Então, se você é dessa área de desenvolvimento humano, se você é coach, se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você trabalha na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, se você trabalha nessa área de desenvolvimento humano, atendendo pessoas, e você quer melhorar o seu entendimento do comportamento do outro, eu te garanto, qualquer material meu que você assistir nas minhas redes sociais vai fazer sentido para você, vai te ajudar. Feito isso, você começa a conseguir aumentar os seus níveis de resultados usando as suas redes sociais. Aí tem gente que diz assim: Luiz, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo. Beleza, se você tem vergonha de fazer vídeo, faz uma arte. Se tu tem dificuldade de fazer arte, tu não sabe fazer arte, eu particularmente sou um zero à esquerda, eu tenho empresa que faz isso pra mim, mas antigamente eu não tinha. Então o que é que eu fazia? Botar a bunda na cadeira aqui, estudar, ver vídeo no YouTube, assistir e fazer, não tem pra onde correr. Se você quer se destacar, você precisa fazer isso, não tem pra onde correr. Hoje em dia, o que mais dá engajamento é quando você gera conteúdo feito por você. Às vezes você pega uma foto sua, tira uma foto aqui, posta lá, bota uma legendazinha. Tem vários aplicativos aí que faz isso, gratuita, para que você possa fazer isso. E automaticamente gera muito mais engajamento. Tem pessoas que pegam simplesmente o bloco de nota e de anotação e coloca lá, exemplo, 3 dicas para você fazer uma transição de carreira segura. Passa para o lado, carrossel. Primeira dica, identificar o que é que está te incomodando nesse teu trabalho hoje. Primeira dica, o que é que está te incomodando no teu trabalho hoje que você não pode deixar que isso aconteça no seu futuro trabalho? O que é que está acontecendo hoje que está te deixando infeliz? Quarta, terceira, ou seja,
Cada slide é uma dica diferente. Escreve ou faz uma pesquisa no Google, vê um vídeo no YouTube, vê uma sacada, vê 2 sacadas e gera um conteúdo na tua rede social. Então definir o teu público é um ponto primordial para que você possa gerar conteúdo para a tua audiência. Gerou conteúdo para a tua audiência, naturalmente, a médio e longo prazo, eu não digo isso a curto prazo. Por que, Luiz, a curto prazo? Porque olha só, se você for depender dos algoritmos das redes sociais para que você possa gerar audiência, gerar engajamento, isso vai demorar muito, de forma orgânica. Porque, como eu falei agora há pouco, o Facebook, o Instagram, o YouTube, esses canais de redes sociais, eles só entregam o teu conteúdo quando você paga para eles. Exemplo, eu nesse momento, eu estou desde o dia 6 de junho divulgando que no dia 27 até o dia 3 eu vou estar realizando a formação gratuita. Se eu fosse esperar que o Facebook, que o Instagram, só com a postagem que eu faço, mostre para as pessoas, provavelmente eu não ia conseguir chegar até você. Por quê? Porque ele não ia mostrar para você que não me segue, que não me acompanha sobre esse material. Então eu preciso pagar para eles para trazer você para conhecer o meu trabalho. E naturalmente o que é que acontece? Eu estou investindo para que eu possa mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do meu ofício, para que eu possa te ajudar. Porque lá na frente, quando eu gerar você conteúdo que vai te ajudar, que você vai poder colocar em prática, eu vou dizer, olha, eu te entreguei tudo que eu prometi, tá aqui tudo que eu fiz aqui para você. Agora, se você quer um conteúdo mais avançado e para um nível mais avançado, eu tenho uma formação mais avançada. Mas eu sei que nem sempre todas as pessoas que estiverem naquele momento vai querer seguir adiante. A mesma coisa acontece quando você tem uma loja física. Se você tem um consultório, se você tem uma clínica, se você tem uma banquinha de revista ali no centro da sua cidade, não quer dizer que todas as pessoas que passarem ali, elas vão entrar e elas vão te comprar. Não tem como. E seria perfeito se isso acontecesse. Mas, como qualquer outro trabalho, usar as redes sociais de forma estratégica para você vender mais, você precisa realmente ter conteúdo de valor, tá? Então, olha só, definir o seu público-alvo é o primeiro ponto. À medida que você define o seu público-alvo, com o passar do tempo, você começa a definir quem é o seu avatar, a sua persona. Como assim, Luiz? Exemplo, quando eu comecei lá atrás, né, eu não tinha noção de qual era o público que mais ia comprar o meu trabalho. Exemplo, eu pensava que a minha ferramenta de análise de perfil comportamental, por ser uma ferramenta muito conhecida na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, essas pessoas de imediato iam comprar a ideia e iam querer usar a minha ferramenta. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente comecei a divulgar pesado para essa galera. E por incrível que pareça, elas não compraram. Então eu falei, caramba, tem algo errado aí. Quando a gente pesquisa na internet sobre análise de perfil comportamental DISC, 99% das empresas que vendem a ferramenta, elas vendem para a área de gestão de pessoas de recursos humanos. E eu pensei que dessa forma eu também ia conseguir fazer vendas. E eu comecei a divulgar para essa galera. E no final das contas, eu não consegui vender para essa galera. E aí o que aconteceu? Eu fiz, peraí, tem coisa errada. Aí eu comecei a abranger um pouco mais esse material e mostrar para as pessoas que ele era um material muito além de um RH e de um gestor de pessoas. E aí eu comecei a atrair outros profissionais. Exemplo, Carícia, que entrou aqui agora há pouco, não sei se ela está por aqui ainda, foi uma das pessoas que foram lá, compraram a minha formação, estava em busca de uma transição de carreira e ela queria uma ferramenta para ajudar ela a ela, primeiro, se encontrar como pessoa, para que ela pudesse também ajudar outras pessoas que estavam assim como ela naquele momento. E o que é que eu percebi? Que muitos outros profissionais, como psicólogos, terapeutas, coaches, consultores, nutricionistas, pastores, começaram a usar essa nossa metodologia em diversas outras áreas além do RH. E naturalmente essa galera do RH também começou a chegar. E eu, caramba, então, eu estava focado em uma coisa, mas a minha audiência estava querendo outra coisa. Quando isso aconteceu, eu comecei a me especializar em ajudar essas pessoas que queriam colocar o DISC em prática muito além do que um RH ou gestão de pessoas. Então eu comecei a perceber que 75 a 80% do meu público era do sexo feminino. Até hoje, a maioria dos meus alunos é do sexo feminino. 20% apenas é do sexo masculino. A grande maioria dos meus alunos, eles têm entre 25 e 50 anos de idade. A grande maioria do meu público.
Então, o que isso quer dizer para mim? Quanto mais eu estou gerando um conteúdo para nossa audiência, mais as pessoas que é o meu público-alvo começam a se identificar. E muitas vezes eu chegava para o aluno e eu ia formatando o meu método de acordo com os resultados que ele estava tendo. Então os meus alunos me ajudaram a construir o material que eu tenho hoje. Então a mesma coisa acontece com você. Você pode ser hoje um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, um coach, um consultor. Se você trabalha na área de gestão de pessoas, se você trabalha na área de desenvolvimento humano e você já atende clientes, quando você começa a ouvir melhor o seu cliente, a fazer uma análise mais apurada do seu cliente, você consegue entregar realmente aquilo que ele precisa. E com isso você consegue usar suas redes sociais para atrair outras pessoas que também têm esse mesmo nível do seu cliente. Como assim, Luiz? Exemplo, as redes sociais, ela te dá a possibilidade de você chegar e dizer assim, olha Facebook, olha Instagram, eu quero que você mostre esse material para as pessoas que são próximas das pessoas que me compram. Exemplo, quando você tem aquela frase que diz assim, me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Né? Me diz com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Você é o reflexo das 5 pessoas que mais convivem com você. Tem muito esse ditado. Então eu consigo, nas redes sociais, pegar todos os meus clientes, colocar eles dentro de uma lista e eu dizer assim para o Facebook ou para o YouTube, olha, eu quero que você pegue esses meus alunos e que você busque pessoas que têm proximidade da idade deles, que buscam na internet o que eles também buscam e que têm os mesmos gostos. Isso chama-se nas redes sociais, para quem trabalha com distribuição de conteúdo com tráfego pago, isso chama-se lookalike. Isso é um ditadozinho que é usado, que isso ajuda o seu cliente a você pegar outras pessoas que têm similaridades com quem já te comprou. Exemplo, eu pensava que o foco dos meus alunos era usar a análise DISC para faturar mais de R$5.000 por mês. E durante muitos meses, eu foquei muito em ajudar os meus alunos em terem resultados acima de R$5.000 por mês com a análise DISC. E o que é que eu percebi? Que muitos alunos, eles até queriam faturar mais de R$5.000 por mês com a análise DISC, mas eles não queriam estar divulgando, estar falando ou comentando sobre isso. E não era só com a análise DISC, era colocando a análise DISC dentro dos seus atendimentos. Então, quando eu comecei a pesquisar isso com os meus alunos, eu comecei a entender o que eles estavam precisando, eu comecei a entender com eles o que eles realmente estavam buscando e eu comecei a entregar aquilo que eles estavam buscando. Então, hoje, eu uso as minhas redes sociais com uma comunicação que ela é mais assertiva, ela é mais direta com os meus alunos. E naturalmente, as pessoas que chegam nas minhas redes sociais, se você de repente está chegando aqui agora, vai ver depois dessa gravação, isso que eu estou te falando não faz sentido para você, você vai embora, você vai deixar de me seguir. E para mim está ótimo quando você faz isso. Porque eu pago ao Facebook, ao Instagram, para mostrar meus conteúdos para as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. E se você não é, eu vou estar pagando para tu ver o meu conteúdo e tu não quer ver meu conteúdo. Então para mim isso é péssimo, porque eu estou gastando dinheiro com alguém que não quer ver meu conteúdo. Então quando você aprende a usar as redes sociais da forma correta para você gerar mais engajamento, você gerar mais conteúdo, você consegue ter mais resultados com a análise DISC usando as redes sociais. Eu ensino muitas vezes para os meus alunos que, assim como qualquer negócio, você precisa investir no seu negócio para que você possa crescer. Tem gente que diz assim, Luiz, eu não vendo nada no meu Instagram, eu não consigo fazer uma venda, ninguém vai lá perguntar nada, ninguém me compra nada. Quando eu posto alguma coisa, ninguém me compra nada, ninguém me olha os meus stories. Lógico, tu só faz nas suas redes sociais querer venda, tu só posta venda, 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 venda. As pessoas estão cansadas de chegar aqui na rede social e só ter venda, 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 venda. As pessoas estão aqui para buscar informação, para, sei lá, ver algum entretenimento. Elas, quando elas vêm para comprar, elas não vão muitas vezes nem procurar aqui, elas já vai direto no que elas querem. Não é que fique aparecendo para elas só venda, 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 venda. Eu poderia pegar todo o investimento que eu estou fazendo e simplesmente só oferecer o meu curso mais completo. R$ 1.997, formação DISC Advanced. Eu poderia fazer isso. E era isso que eu fazia lá em 2019, até começo de 2020. Mas eu percebi que, depois de toda a transformação que eu já tive na minha vida, depois de tantas as pessoas que eu já ajudei, quando eu fiz a formação gratuita e eu dei conteúdo gratuitamente para milhares de pessoas no Brasil que tiveram interesse em se cadastrar e participar da formação, eu vi que eu consegui ter muito mais resultados. Ou seja, quanto mais eu ajudo, mais eu ganho. Vê que coisa meio louca. Como assim, Luiz?
Quando eu dei a minha formação gratuita, lá em julho de 2020, finalzinho de julho de 2020, há quase 2 anos atrás, eu, pela primeira vez na minha vida, eu ajudei 6.000 pessoas com essa metodologia. O meu objetivo naquele momento era ajudar 1.000 pessoas. Esse era o meu objetivo, ajudar 1.000 pessoas. E eu cheguei nas minhas redes sociais, nas minhas redes sociais e falei o seguinte, quase que não saí aqui agora. Eu peguei minhas redes sociais e eu disse assim, eu quero 1.000 pessoas para que eu possa dar de forma gratuita uma formação que eu cobrava R$ 1.200 por ela. Então as primeiras 1.000 pessoas que eu consegui, eu vou dar a formação totalmente gratuita. E não é dar só formação gratuita. Por que não dar só formação gratuita? Porque os meus concorrentes, na época, eles davam já a formação gratuita à torta e à direita. Então eu não queria ser mais um. Aí o que foi que eu fiz? Se é para dar gratuito e é uma formação que eu cobrava, eu vou dar realmente tudo. Então o que foi que eu fiz? Eu dei apostila, eu dei sistema, eu dei relatório, eu dei PDF da aula, eu dei tudo para o aluno de forma gratuita. Além de mais, ainda dei o certificado. Quando eu fiz isso, muita gente ficou louca com o conteúdo e falou assim, cara, como é que eu faço para seguir adiante com esse material? Como é que eu faço para poder dar continuidade a esse estudo? Porque o tempo é muito curto. Beleza. Então, eu tenho a minha formação mais completa. Eu tenho o Disc Advanced. E eu liberei, em 2 dias, eu fiz 120 vendas. Eu fiquei tão louco de tanta gente procurando que eu fechei as inscrições e não liberei para mais ninguém. Porque eu fiquei com medo de não conseguir dar conta. As minhas turmas naquela época era 30 pessoas, 40 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas. E eu, em 2 dias, fechei com 120 pessoas. Eu fiquei preocupado naquela época. Então, desde então, eu percebi que quanto mais a gente ajuda, mais a gente ganha. Então, desde então, graças a essa primeira turma que foi lá, que acreditou no meu trabalho, que participaram, que compraram, é graças a elas que eu venho desde então realizando uma nova formação gratuita e de tempos em tempos eu libero as inscrições da minha formação mais avançada. Então essa turma que vai acontecer agora, do dia 27 até o dia 3, é porque tiveram pessoas lá atrás que acreditaram no meu trabalho, acreditaram no meu material, compraram, foram lá, fizeram acontecer. Então assim, graças a elas que isso está acontecendo. Então, se no futuro outra turma vier a acontecer, uma 13ª, uma 14ª, não sei. Só vai acontecer se pessoas que estão participando agora nesse momento acreditarem nesse nosso projeto e confiarem no nosso trabalho. Então, nesse momento, mais de 13.000 pessoas já estão inscritas para essa formação. E aí eu sempre vou estar perguntando, você está aqui por comprometimento? Ou você está aqui por conveniência? Você está aqui só para pegar o certificado? Ou você está aqui porque você está comprometido a pegar esse material, a colocar em prática na sua vida e você ajudar outras pessoas no seu trabalho? Então, eu vou estar aqui 100% comprometido. Então, eu aqui estou olhando aqui para a tela e nas minhas costas tem algumas coisas aqui. Onde, se eu peço para você que está aí do outro lado, nesse momento tem 6 pessoas aqui junto comigo. Se eu peço para você anotar 5 coisas que você enxerga aqui nas minhas costas, cada um de vocês vai anotar informações diferentes. Um pode estar vendo um livro, outro pode estar vendo um relógio, outro pode estar vendo um certificado, outro pode estar vendo um negocinho de carnaval ali em cima, outro pode estar vendo um quadro lá em cima, outro pode estar vendo uma plantinha ali em cima, ou seja, são várias coisas que você está vendo. Outro está vendo um armário, outro está vendo que eu estou com uma blusa branca e por aí vai. Então, cada um de nós temos uma forma de enxergar o mundo em nossa volta, de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos valores. Então, baseado com essa vivência de mundo, eu tenho uma forma de enxergar, de perceber as coisas que eu recebo, as coisas que chegam na minha visão, no meu ouvido e no que eu escrevo. Então, quando você faz um resumo, você consegue descrever aquilo que você entendeu da aula e as outras pessoas, quando escrevem, e você vai olhar o resumo delas, você percebe coisas que você não tinha percebido naquela aula ou que vai somar com aquilo que você já tem. Então, olha a grandiosidade de conhecimento que você vai ter em um curto espaço de tempo. Só que, gente, eu estou explicando aqui para vocês porque eu estou numa live de aquecimento. Mas eu não explico isso detalhadamente lá na formação porque a galera vai bugar.
Aqui eu estou num ambiente menor, estou num ambiente mais seguro, mas por eu trabalhar na área de desenvolvimento humano, por eu trabalhar com pessoas, eu uso algumas fórmulas que eu ajudo você a entender, a aprender de um jeito mais rápido. E o meu material de análise de perfil comportamental, eu posso garantir para você. Se você já fez qualquer formação de análise comportamental DISC, a minha formação gratuita, ela vai ser totalmente diferenciada na sua percepção em relação a outras formações que você já possa ter pago de análise comportamental. E eu não estou te falando isso para querer te vender algo, porque eu não estou vendendo nada para você aqui. Estou dando a formação gratuita. Não tem desculpa. Ah, ele está falando isso para vender. Não, não estou vendendo nada. A formação é gratuita. Se tu quiser me comprar, tu não consegue. Se tu chegar no meu Facebook, tentar entrar no meu site, tentar comprar o que for, eu não estou vendendo nada. Estou dando a formação gratuita. Só que eu quero te dizer com isso. O meu material, pela forma que eu entrego, não sou eu que estou falando. Os meus alunos falam que, mesmo eles pagando uma formação como já pagaram de outras escolas, o meu material gratuito é muito maior do que muitas formações de DISC por aí pelo Brasil. Tá? Então, eu faço isso porque realmente eu entrego tudo o que eu prometo para vocês. Então, minha amiga Fabiola, eu acho que eu consegui responder aí a sua pergunta. Beleza? Jordana perguntou: Luiz, o endereço do Facebook, onde eu consigo? Amanhã que eu vou liberar esse link, porque ele está sendo finalizado, a fanpage, né, que é o grupo. Então vou disponibilizar amanhã. Amanhã por volta de 9 horas da manhã eu vou mandar por e-mail para as pessoas que se inscreveram. Aí eu vou fazer um videozinho rápido e vou colocar no grupo de WhatsApp. Dos grupos de WhatsApp, que já tem mais de 50 grupos de WhatsApp. E aí eu vou passar por lá. Beleza? É sobre o que essa formação diz que tô perdida? Oieli. Sei lá, não sei teu nome qual é. Vamos lá, olha só. Essa formação em análise comportamental DISC é uma metodologia, tá? Que ela é baseada numa teoria quase centenária, que essa teoria foi falada nesse livro, tá? As Emoções das Pessoas Normais, de William Moulton Marston, onde nesse livro ele descreveu o nosso comportamento através de 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Ele descreveu, ele estudou que todos nós temos uma forma de entender o mundo em nossa volta, baseado onde 50% vem da nossa genética, vem com nossos ancestrais, e 50% a gente adquire ao longo da vida. Quando junta esses dois, a gente tem um comportamento único, onde a gente tem a nossa essência, quem a gente é, dentro desses 4 estilos comportamentais, onde ele dividindo esses 4 estilos comportamentais, nós podemos ter, se for pensar uma linha imaginária de 0 até 10, de 5 é o meio, a gente consegue ter no máximo 3 desses 4 fatores acima de 5. Porque ninguém é super-homem que é bom em tudo. Então, do jeito que eu tenho pontos fortes, eu também tenho pontos de melhorias. E essa teoria, ela não mensura o teu conhecimento ou a tua habilidade em fazer algo. Ele mensura a tua forma de agir e a tua forma de pensar baseado na estrutura do teu comportamento. Então, tem pessoas que são mais rápidas, mais diretas, mais objetivas, pessoas que pensam rápido, pessoas que são muito ativas no que elas fazem. Já tem pessoas que já usam mais o poder do convencimento, da comunicação, da extroversão, de trabalhar em conjunto, de pensar muito macro. Já tem pessoas que elas já usam muito mais o seu lado de comportamento, de segurança, de organização, de paciência, de empatia para poder conseguir as coisas. Usa muito o seu lado mais de ajuda, de se colocar no lugar do outro, de estar muitas vezes nos bastidores para poder conseguir as coisas. Já tem um 4º estilo, que já é aquele estilo mais conservador, ele é mais ponderado, ele é mais analítico, ele é mais criterioso, ele planeja tudo antes de tomar uma decisão. É aquele perfil que muitas vezes aquelas pessoas, elas não são muito de estar lá junto com muitas pessoas ao mesmo tempo próximas dela. Ela é muito mais de estar mais no seu mundo, no seu canto, porque para elas muitas vezes o mundo é um pouco mais ameaçador. O mundo não é aquela flor como todo mundo acha, aflorado como todo mundo acha. O mundo, ele é perigoso. Então, esses 4 estilos comportamentais, todos nós temos dentro da gente. Mas 1, 2 ou pelo menos 3, ele se destaca mais do que os outros. Dentro disso é construído o nosso comportamento, que é o nosso DNA.
Então, dentro desse livro, o Maslow ele desenvolveu essa teoria. E até hoje, no mundo todo, nenhum outro cientista conseguiu, diferente dele, comprovar sobre o estudo do comportamento humano. E Maslow, quando ele começou a fazer esse trabalho, ele foi também lá em 1905, 1910, uma das primeiras pessoas que iniciou o trabalho do estudo sobre o polígrafo, que é aquele detector de mentiras que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar, que é através da pulsação, a esposa dele, Elizabeth, ela começou a perceber quando a pessoa estava mentindo ou não. Ela também era psicóloga. E ali, naquele momento, eles estudaram sobre essa questão do comportamento humano e foram, inclusive, utilizados esses estudos dentro da Primeira Guerra Mundial, da Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ali, mais ou menos ali no início da década de 1940, a Boston, não lembro agora, mas, exemplo, a empresa que tem os direitos autorais dos personagens de revistas em quadrinho. O Marston, que é o psicólogo que desenvolveu essa teoria, ele foi chamado, ele que gostava muito dessas partes também de heróis de revistas em quadrinho, ele foi chamado para criar uma personagem feminina, que até então, naquele momento, no mundo todo, não existia uma personagem feminina. Então, o que aconteceu? Ele criou a personagem conhecida mundialmente, Mulher Maravilha. Então, aquela personagem que vocês conhecem, que nós conhecemos desde a nossa infância, ela foi criada por ele, por William Moulton Marston. E ele foi a pessoa que fez uma analogia do DISC, dessa teoria, com essa personagem. Se você lembrar dos filmes antigos, a Mulher Maravilha, quando ela pegava o laço da verdade, e ela lançava o laço na presa, e ela pegava o bandido, e ela segurava com o laço, o bandido não conseguia mentir para ela. Ele só falava a verdade. Então, isso é a analogia dessa teoria de Marston, que quando você responde um questionário, você não consegue mentir para ele. E se você mentir, ele acusa as informações. Então, quando você pega o nosso sistema e você responde o questionário e ele gera um relatório de 27 páginas, se você mentiu, ele acusa que você mentiu. Se você não entendeu, ele acusa que você não entendeu. E ele gera mais de 80 informações sobre a sua estrutura do seu comportamento. Sua forma de pensar, sua forma de agir, de que forma você enxerga o mundo em sua volta, como está a sua vida hoje, como você está se moldando de acordo com os acontecimentos na sua vida, se o meio de alguma forma ele está te ajudando ou te atrapalhando de você alcançar seus objetivos, se você está bem na sua vida pessoal, se você está bem na sua vida profissional, se você está bem na sua vida financeira, quais são os seus principais medos, quais são os pontos fortes que você tem, ou seja, são muitas informações que é gerada dentro desse relatório. Então, quando o Marston faleceu com 50 e poucos anos de idade, muito jovem inclusive, ali em 1947, muitos pesquisadores daquela época, eles desenvolveram metodologias baseado nessa teoria dele. Então, no mundo existem diversas metodologias baseadas nesse estudo de Marston. Eu, Luiz Vicente, desenvolvi ali no final de 2017 uma metodologia que eu chamo de Sistema de Análise DISC, onde eu desenvolvi uma metodologia baseada nessa teoria dele. Então, todo esse material que vocês estão tendo gratuitamente do dia 27 até o dia 3 é um material que eu cobrava pela minha formação presencial R$ 1.200 por ele, e quando ele estava lá em formato digital eu cobrava R$ 997. E ele está 100% gratuito para quem se inscrever nessa formação do dia 27 até o dia 3. Então eu acho que eu consegui te explicar um pouquinho, tá, sobre o que é essa análise DISC. Por isso que a grande maioria dos profissionais que trabalham na área do desenvolvimento humano, se são psicólogos, se são coaches, se são terapeutas, psicanalistas, gestores de RH, pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano, eles precisam dessa metodologia para eles poderem ajudar os seus clientes a eles terem mais assertividade na comunicação com seus clientes. Exemplo, eu sou psicólogo, e eu trabalho na parte clínica atendendo mulheres que estão com início de depressão. Um exemplo. E daí eu estou recebendo, Jordana no meu consultório, para que eu possa atendê-la como psicólogo. Eu tenho já as ferramentas da psicologia, que eu já utilizo dentro do meu trabalho, porém,
Agora eu tenho uma nova ferramenta que vai me auxiliar, que vai me ajudar a entender melhor o comportamento de Jordana. Para entender quem ela é na sua essência, como está a vida dela hoje, por que está acontecendo isso na vida dela, por que ela está sentindo o que ela está sentindo, porque todas essas informações a análise diz pra gente. Só que ela, diferente dos estudos da psicologia, ela não trabalha patologias. Ela não diz se ela está doente, ela não diz se ela tem algum trauma de infância, ela não diz se ela tem alguma fobia, ela não diz o QI que ela tem, ele não diz a personalidade dela, porque isso são estudos para profissionais como psicólogos, como psicanalistas que estudaram vários anos da vida deles para poder entender e trabalhar ferramentas disso. O DISC não concorre com a psicologia. Então, gente, é um material muito rico que ele soma com outras metodologias para quem trabalha na área de desenvolvimento humano. Exemplo, eu trabalho com coaching. Eu tenho um processo com 10 sessões, com 12 sessões. Quando eu uso a análise DISC, ela já me diz quais são as próximas ferramentas que eu posso usar para ajudar meu cliente. Ela já me dá informações do que é que está travando o meu cliente nesse momento, como é a vida dele, o que é que está acontecendo. Eu consigo trazer informações preciosas dentro do processo que vai me auxiliar a ter mais chances de ter resultados com esse cliente. Exemplo, se esse for um cliente muito direto, muito racional, muito objetivo, que quer resultados para ontem, é impaciente, eu tendo essas informações da análise DISC, quando eu for aplicar com o cliente novas ferramentas, eu já sei que tem ferramentas que se eu for aplicar com esse cliente, eu vou ter conflitos. Exemplo, se eu for aplicar nesse cliente uma técnica projetiva de PNL nesse cliente, ele tende a não voltar mais na próxima sessão. Porque se eu mandar ele fechar os olhos, respire, pense, imagine você daqui a 2 anos acontecendo. Gente, quando eu vou falar isso, ele já tá, porque ele quer resultado para agora. Ele não quer que você mande ele fechar os olhos, pensar, imaginar. Não, quer resultado para ontem. E essas informações eu só consigo dentro de uma análise de perfil comportamental. Beleza? Beleza? Então, um forte abraço. Fica com Deus. Gratidão por você estar me acompanhando aí. E a gente se vê aí com o próximo material. Valeu, gente!